Não há condenação para nós que somos filhos, não existe condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam olhando aquilo que os seus olhos te dizem, porque os teus olhos te traem a todo momento, mas andando segundo o Espírito. O que é o Espírito? A palavra da graça, que somos perfeitos. Paulo lutava e admoestava todo homem para que apresentasse esse homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Estamos livres da lei. Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Somos livres do diabo. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, Jesus Cristo, para que pela morte aniquilasse, destruísse, matasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Essa é a comunicação que temos que ter. E o maior de todos que devemos pensar é que devemos melhorar essa comunicação. O maior de todos eles é entender isso que eu vou falar agora. O maior deles, esse é o grande mistério, a grande revelação. O Senhor hoje não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está no meio do clero humano e suas doutrinas. Deus não está no ministério da sua igreja. Deus não está na sua igreja. Deus não aprova esse tipo de ajuntamento que criaram com cargos e funções que mais servem para nos dividir e nos tornar fracos dentro dessas denominações. Abençoado, melhore a sua comunicação para dizer não para isto. Mas André, você está dizendo que não precisamos mais destas denominações para exercer a nossa espiritualidade? Sim! E nesta parte agora eu quero ler o versículo que eu citei lá em cima, 1 Timóteo capítulo 1, somente o versículo 19. Diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Este versículo está nos dizendo que enquanto não tivermos a nossa fé conservada e a boa consciência, que estes ministérios de paredes não traz para nós bem algum, iremos, como sempre, naufragar na fé. Vou repetir: enquanto não tirarmos as denominações que nos acorrentam, dizendo que somente ali, dentro daquele lugar, há comunhão, estaremos fadados a naufragar na fé. Isso tem sido a história do cristianismo. Não da história do cristianismo, porque o Senhor não perde, mas a história da igreja. Vai ler lá nos livros históricos o que significa, o que representou a igreja romana. E para terminar agora, vamos ler Hebreus capítulo 9. Paulo fala em Hebreus 9, capítulo 9, que Deus fez duas alianças com os homens. A primeira, a lei, a segunda, a graça. Então ele diz, Hebreus 9:1 diz: ora, também a primeira, ou seja, a lei, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Paulo fala isso, que na lei existia o culto divino e um santuário terrestre. Versículo 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães de proposição, ao que se chama um santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Abençoado, depois vocês vão lendo mais tranquilamente os próximos versículos, vocês vão entender que todos os objetos que haviam dentro do templo era detalhado para estar ali, na época da lei. Tinha que haver isso. E agora prestemos atenção no que Paulo, em revelação pelo próprio Cristo, diz em Hebreus capítulo 9, agora no versículo 8 e 9, que diz: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto estiver erguido o primeiro tabernáculo, o caminho do santuário está descoberto, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Agora Paulo nos diz no versículo 11 sobre os tempos presentes, a graça. Olha só: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote
dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Abençoados, Deus entrou no santuário feito pelas mãos humanas. Deus entrava e saía na lei. E tinha um porquê isso, ok? Eu tenho uma mensagem mostrando porque Deus agia assim, lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, abençoados, ele não entra mais em tabernáculo. Hello? Deus não está dentro da sua igreja. Cristo não entra na sua igreja. Ele entra dentro de você e para sempre. Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E continuando, abençoados, nesse entendimento, vocês lerão aí nos próximos versículos, Paulo enfatizando a obra gloriosa de Cristo. Continua lendo aí Hebreus capítulo 9. E em Hebreus, no capítulo 10, outra revelação de que isto que foi criado, igreja de pedra, ministérios, projetos, comunidade, estas denominações, Deus não aprova isto. E tem um versículo que, lido fora do contexto, o sistema religioso se baseia para manter todos escravizados, congregando desta maneira. Como assim desta maneira? Comercialmente. Porque é isso que virou essas igrejas. Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação. Isso aqui é abençoado. Isso aqui é um prato cheio para esses homens que defendem essa forma de escravizar os filhos de Deus. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui, abençoados, Deus não está ordenando, Deus não está mandando ninguém frequentar essas igrejas. A congregação pode ser uma reunião de 1000 pessoas, como pode ser de 2, porque onde há 2 ou 3, ali se faz um encontro de igrejas. Aonde você lê ali que Deus está mandando você ir para a igreja? Para essas aí, abençoado, não faça isso não, pelo amor, né? O que eu estou fazendo aqui agora, o que nós estamos fazendo? Admoestando-nos, não é isso? A melhorar a nossa comunicação, para que vivamos melhor diante de tantas adversidades que esta vida nos prepara. E ficar dentro dessas congregações não tem nada a ver com espiritualidade, muito pelo contrário. Ali te pedirão o seu dinheiro, a sua vida, a sua família, seus filhos, sua esposa, tudo. O dinheiro neste local são as coisas mais importantes. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Isso nos serve de base para melhorar a nossa comunicação. Que seja uma comunicação sem a interferência humana, e sim de Deus para nós. Que assumamos a nossa espiritualidade completa, que é assumir ser igreja neste mundo e começar a brilhar e começar a fazer a diferença. Coisas que estas denominações não têm a capacidade de fazer, abençoado. Melhoremos a nossa comunicação e mudaremos a nossa vida. Essa é a graça. Entender que a comunicação que devemos ter é o conhecimento que temos em graça a nosso respeito. E essa graça é viva. Saber o que está escrito é se comunicar com o dom da fé que há em ti. E o apostolado nos conduzirá onde devemos atuar quando retirarmos o último véu a cair, o véu das denominações. Graça e paz. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Descontamine-se. Graça Pura. Programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Vai ao ar às 23 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Vivendo a liberdade.